Nós vamos meditar no capítulo 6, do verso 22 ao 58, um texto um pouquinho longo hoje, mas bastante pertinente para a ocasião que nós celebraremos na noite de hoje, a ocasião da ceia do Senhor. João capítulo 6, a partir do verso 22. A palavra do Senhor diz: no dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar, notou que ali havia apenas um pequeno barco e que Jesus não tinha entrado nele com os seus discípulos, tendo estes partido sozinhos. Entretanto, outros barquinhos de Tiberíades se aproximaram do lugar onde a multidão havia comido o pão, depois que o Senhor deu graças. Quando aquela multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram nos barcos e partiram para Cafarnaum à procura de Jesus. E tendo-o encontrado do outro lado do mar, lhe perguntaram: mestre, quando o Senhor chegou aqui? E Jesus respondeu: em verdade lhes digo, que vocês estão me procurando não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Trabalhem não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Então lhe perguntaram: que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que Ele enviou. Então eles disseram: qual sinal o Senhor fará para que vejamos e creiamos no Senhor? O que o Senhor pode fazer? Nossos pais comeram um maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Jesus lhes disse: em verdade lhes digo, que não foi Moisés que deu o pão do céu para vocês. Quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é o meu Pai, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dê-nos sempre desse pão. Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Porém eu já disse que vocês não creem, embora estejam me vendo. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo aquele que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então os judeus começaram a murmurar contra ele, porque tinha dito: eu sou o pão que Deus desceu do céu, né? E diziam: este não é Jesus, o filho de José? Por acaso não conhecemos o pai e a mãe dele? Como é que ele agora diz: desci do céu? Jesus respondeu: não fiquem murmurando entre vocês. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e todos serão ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que ouviu e aprendeu do Pai, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, a não ser aquele que vem de Deus. Este já viu o Pai. Em verdade lhes digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os pais de vocês comeram o maná do deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Então os judeus começaram a discutir entre si, dizendo: como é que este pode nos dar a sua própria carne para comer? Jesus respondeu: em verdade lhes digo, que se vocês não comerem a carne do Filho do Homem, e não beberem o seu sangue, não terão vida em vocês mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu permaneço nele.
Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo por causa do Pai, também quem de mim se alimenta viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os pais de vocês comeram e mesmo assim morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Deus, guia-nos segundo essa promessa maravilhosa, Pai, iluminando a nossa mente e nosso coração, para que compreendamos tudo aquilo que o Senhor tem a nos falar. Enche-nos do Teu Espírito Santo, Pai, e abre-nos o nosso entendimento, para a glória do Senhor, em nome de Jesus, amém. Queridos irmãos, o título da minha mensagem é Fome de Pão da Vida, Fome de Pão da Vida. E hoje, em ocasião oportuna, nós celebramos a ceia do Senhor, que é um memorial da obra de Cristo, obra esta que nos trouxe a salvação, a sua morte, a sua ressurreição, o esmagar do seu corpo, o verter do seu sangue naquela morte dolorosa. É uma ordenança, queridos, do próprio Senhor Jesus, onde os elementos, onde o pão, onde o vinho, eles apontam de forma simbólica, de forma memorial, para os verdadeiros elementos que nos trazem a vida. Elementos esses que são a carne, o próprio corpo e o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. E é claro, meus irmãos, que toda data como esta, toda vez que a igreja se reúne para celebrar a ceia do Senhor, é uma grande oportunidade. Oportunidade para que nós, como igreja de Cristo, como servos do Deus vivo, repensemos sobre várias coisas. Antes de qualquer coisa, repensemos sobre a nossa vida com Deus, sobre a nossa comunhão com o Senhor, sobre como nós temos vivido e caminhado neste mundo debaixo do sol. As perguntas que ficam são as seguintes: quais têm sido os desafios em nossa vida com Deus? Será que porventura eu não tenho dado o primeiro lugar das minhas atenções a outras coisas também importantes, mas que são menos importantes que o meu relacionamento com aquele que me deu vida? Será que realmente cada um de nós tem se alimentado do verdadeiro pão, do pão que Deus desceu do céu no dia a dia? A verdade que não deve nos saltar aos olhos, meus irmãos, é que, diante de todas essas perguntas, nós podemos ter diversas respostas, mas uma coisa deve nos chamar a atenção: o mundo, não nós, o mundo vive em função de alimentar a sua carne. O pensar oriundo, originário da mente de Cristo, e o pensar do mundo deste presente século, eles são contrastantes, eles são conflitantes, eles são opostos. O mundo não compreende, tampouco pode compreender as coisas de Deus. E diante disso nós precisamos entender que devemos ter gerado em cada um de nós dois efeitos principais. O primeiro dele, obviamente, é compaixão. É uma percepção de que as pessoas sem Cristo, por melhores que elas possam ser, queridos, não se enganem, elas estão caminhando a passos largos para o inferno. E se elas estão caminhando a passos largos para o inferno, e nós não, o nosso dever é anunciar a elas qual a única solução. Anunciar a elas estas verdades espirituais que nos salvaram e que também as podem salvar. Nós precisamos, queridos irmãos, ter em nós, vendo o mundo caído, um desejo de falar sobre Jesus, de anunciar a sua obra maravilhosa. E um segundo efeito é um autoexame. Vendo o mundo caído, corrompido, sedento por satisfazer a carne, nós precisamos todos os dias parar para analisar se a nossa forma de pensar não está sendo mais parecida com a mentalidade lá de fora, do que não com a mentalidade aqui de dentro, mas a mentalidade de Cristo, a mentalidade do nosso Senhor. Talvez você possa estar pensando assim: pastor, eu parei de ver novela. Pastor, eu não ouço música do mundo, eu só ouço gospel.
Pastor, eu parei de beber, eu parei de fumar, e eu falo, essas coisas que você parou de fazer, não fazem de ninguém um cristão. Um cristão, ele somente pode ser reconhecido como cristão a partir do momento em que ele vive identificado com a pessoa de Cristo, em sua morte, em sua ressurreição, em sua vida, em suas atitudes. Um cristão só é cristão, resumindo e encaixando com o texto, se ele comer da carne e beber do sangue de Cristo. Vamos analisar o contexto do Evangelho de João, que é o mais tardio dos evangelhos, o último evangelho escrito. Um evangelho voltado ao combate de heresias que poderiam infiltrar em igrejas inseridas no mundo grego, onde nenhum crente tinha sido testemunha ocular do ministério do Senhor Jesus. Então, era muito comum que surgissem falsos mestres e falsas doutrinas que dissessem, não, Jesus não é Deus, ou então dissessem, não, Jesus não é homem, coisa nenhuma. É um evangelho, então, que tem o objetivo de deixar bem claro na mente de cada leitor, que Jesus, que é o alvo da nossa fé, que é o alvo da fé de cada indivíduo que compõe este povo chamado igreja, é 100% homem e 100% Deus. Sendo assim, capaz de aproximar novamente o homem caído, corrompido pelo pecado, do Deus que o criou para sua própria glória, e providenciar a salvação necessária a esse homem caído, porque também é um Deus perfeito, criador de todas as coisas. Nós sabemos que o Evangelho de João, irmãos, ele está dividido em duas partes. A primeira, até o capítulo 12, é onde onde João relata o ministério público de Jesus, os seus milagres, os seus ensinos diante das multidões. E a segunda, o seu ministério particular, onde ele fala apenas aos seus discípulos e aos mais chegados. E este capítulo 6, obviamente, ele é um ensino público, que é relatado após a realização de uma série de primeiros milagres e ensinos, nos quais Jesus se passou a revelar como o Cristo de Deus ao povo. Aqui nós temos um contexto mais específico, a partir do evento da primeira multiplicação dos pães, onde Jesus, tendo apenas 5 pães e 2 peixinhos, alimentou uma multidão de cerca de 5.000 homens, fora crianças e mulheres. E então, o que Jesus faz aqui é se dirigir à multidão que o estava procurando. E essa multidão o procurava por 2 motivos básicos. Primeiro, porque Jesus matou a fome deles. E segundo, porque Jesus foi embora sem deixar fazer a vontade do povo. Qual que era a vontade do povo? Se nós olharmos para o versículo 15 aqui deste capítulo 6, nós vamos ver que era fazer de Jesus rei à força. Quando Jesus fica sabendo disso, o que ele faz? Ele pega e some, porque esse não era o propósito dele. O que Jesus faz então aqui? Ele vem e ele confronta a carnalidade dessa multidão que o seguia e expõe para eles qual que é o verdadeiro caminho da salvação para qualquer pessoa. E como que Deus cumpre esse caminho, levando os seus eleitos à fé no tempo oportuno. Em resumo de tudo isso, esse texto ele vai marcar os contrastes existentes entre o pensamento carnal, que é comum ao mundo caído, e a vontade santa de um Deus santo, que enviou o seu Filho unigênito para salvar alguns indivíduos desse mundo perverso. Vejamos aqui no texto as formas como Jesus identifica as atitudes que refletem o pensamento carnal da humanidade e os combate com o seu ensino revelador. Então são 6 atitudes que nós vamos encontrar no texto que refletem o pensamento carnal da humanidade, que são confrontadas por Jesus. Sendo que a primeira atitude é uma aplicação carnal de verdades que são espirituais. Isso nós teremos no trecho entre o versículo 22 e o 27. Nos concentremos do 22 ao 25 antes de qualquer coisa. 22 ao 25. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar notou que ali havia apenas um pequeno barco e que Jesus não tinha entrado nele com os seus discípulos, tendo estes partido sozinhos. Entretanto, os barquinhos de Tiberíades se aproximaram de um lugar onde a multidão havia comido o pão depois que o Senhor deu graças. Quando aquela multidão viu que Jesus não estava ali nem os seus discípulos, entraram nos barcos e partiram para Cafarnaum à procura de Jesus. E tendo-o encontrado do outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre,
quando o Senhor chega aqui. Então tente perceber nesses versículos aqui, os movimentos que o texto faz, os movimentos da mentalidade do povo. Presta atenção, uma multidão de 5.000 pessoas, comeram 5 pães e 2 peixinhos que foram multiplicados por Jesus, e foram saciados, e vendo isso, eles queriam fazer de Jesus o seu rei. O que Jesus faz? Jesus foge, Jesus se refugia no monte, ele vai orar, enquanto os seus discípulos, eles pegam um barquinho e atravessam o mar da Galileia rumo ao outro lado, rumo à cidade de Cafarnaum. E Jesus, ele os encontra, na passagem do versículo 16 ao 21, andando sobre as águas de noite. E a multidão, ela nota que Jesus não entrou no barco com os seus discípulos. E como eles queriam ali proclamá-lo rei à força, eles ficam procurando, eles ficam tateando, onde que está esse rei? Aonde que está esse Jesus? Aonde que está aquele que alimentou a gente? Aonde que está aquele que encheu a barriga? O que eles fazem? Eles pegam os barcos e atravessam no dia seguinte o mar da Galileia para encontrar Jesus. E eles encontram Jesus, porque justamente quem procura, acha. Todo aquele que procura Jesus, mesmo que suas intenções não sejam segundo motivações espirituais, vai encontrar algo de Jesus. Só que nós precisamos ter em mente algo mais importante. Jesus não é um homem qualquer, Jesus é o homem perfeito. E além de ser o homem perfeito, queridos irmãos, Jesus é 100% Deus, eternamente Deus perfeito. Portanto, Jesus, ele tem a capacidade, o dom, no ser dele, o atributo de revelar as intenções do coração das pessoas daquela multidão. E é por isso que nós vemos Jesus no versículo 26 dizendo assim: Jesus respondeu: em verdade lhes digo, vocês não estão me procurando porque viram os sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Preste atenção, antes de qualquer coisa, olha o que Jesus fala: em verdade lhes digo. Jesus vem e faz uma declaração solene. Jesus vem diante do povo e se coloca na sua função profética, no ofício de profeta de Deus, de porta-voz de Deus, e diz: assim diz o Senhor, em verdade lhes digo. O que ele vai dizer a partir de então traz consigo um peso de palavra revelada pelo próprio Deus. Em verdade lhes digo, que vocês não estão me procurando porque viram sinais, ou que vocês estão me procurando não porque viram sinais. O que Jesus declara àquele povo naquele momento, é que a procura da multidão não era por causa de questões espirituais, não era por causa dos sinais que Jesus tinha feito. Que sinais são esses? Primeiro sinal: Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixes, e 5.000 homens foram saciados. E como se não bastasse esse sinal ser grandioso, há um outro sinal. Jesus apareceu em Cafarnaum, do outro lado do mar da Galileia, sem pegar nenhum barco. E isso, queridos irmãos, era algo humanamente impossível. Meus irmãos, o que Jesus mostra para nós aqui neste momento é que a procura da multidão por Ele não era porque Jesus tinha satisfeito as suas necessidades espirituais, era porque eles tinham sido satisfeitos nas suas necessidades carnais. Aquela multidão era como as pessoas que querem um carro, pedem a Deus e quando conseguem comprar, abandonam o Senhor. É como aquelas pessoas que querem um namorado, oram, pedem para Deus e começam relacionamentos em julgo desigual, achando que Deus vai aprovar. Ou então abandonam a Deus se entregando à fornicação. É como aquelas pessoas que buscam por casamento, mas depois não vão mais à igreja porque família é prioridade ou porque o marido não gosta.
É como aquelas pessoas que vivem se envolvendo em campanhas do tipo Fogueira Santa, do tipo 52 dias para a restauração da vida, do tipo 12 dias de oração para 12 meses de bênção. Pessoas que só pensam no hoje, que só pensam no agora, que só pensam no ventre e não no que Jesus fez espiritualmente falando. Quero citar um exemplo que aconteceu comigo neste fim de semana, queridos. Esse fim de semana nós participamos de uma confraternização do banco. E geralmente essas festas, essas confraternizações, elas são regadas a muita comida e também muita bebida. E às vezes até de certa forma o nível abaixa, o nível dá uma caída e a gente pega, sai pela tangente e vai embora. Mas neste ano o ambiente estava muito bom, o ambiente estava muito legal, todo mundo estava num controle assim, numa moderação, não tinha ninguém assim passando tanto da conta, embora até tivesse músicas que não honravam o nome de Deus, músicas que eram meio complicadas, até que o ambiente não estava tão ruim, até que no momento do final que chega o ponto do agradecimento do gerente para todo o povo, o gerente chama os funcionários à frente e traz o padre para dar uma benção. E está lá o pastor, recebendo a água benta do padre na cara. E todo mundo bebendo. E largando o copo. No momento em que o padre começa a reza. Queridos irmãos, que Deus é esse? Que Deus é esse que não é onisciente? Que Deus é esse que não é onipresente? Que Deus é esse que eu busco no momento em que tem um sacerdote intercedendo por mim? Meus irmãos, nós somos um povo de sacerdotes, sacerdócio real, regidos por um único sacerdote, que é Jesus Cristo. E todo aquele que busca a Deus só para uma bênção, só para tudo correr bem, ele tem essa resposta de Jesus Cristo. Vocês não estão procurando porque viram os sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Deus provê as necessidades de todos, até do ímpio. Mas isso não significa que tudo está bem. Porque o que verdadeiramente Deus está procurando é os verdadeiros adoradores, aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Em espírito, porque é uma adoração que brota da parte mais íntima do ser humano, mais profunda do ser humano, e em verdade, porque Deus não recebe qualquer adoração feita de qualquer jeito, mas uma adoração segundo a vontade dEle, que é revelada nas Sagradas Escrituras. E é por isso que Jesus traz o ensino exposto no versículo 27, tentando mostrar à multidão que a busca pelas coisas terrenas é uma busca vã. Porque as coisas terrenas, porque as relações terrenas, porque os negócios do homem, eles são todos perecíveis. Olha o verso 27, trabalhem não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Observe o texto, queridos. A primeira palavra que Jesus fala é um verbo no imperativo. Trabalhem, busquem, correm atrás, sejam ativos, vão em direção, se esforcem para encontrar, mas não para encontrar comida que se estraga. Não é pelo arroz, não é pelo feijão, não é pelas roupas, não é pelo carro. É pela comida que permanece para a vida eterna. É uma busca não pelas coisas do que Deus pode fazer, do que Deus pode dar, mas uma busca não pelo que faz, mas pelo que Ele é. Uma busca não por coisas, mas a uma pessoa, a pessoa de Deus. E essa busca, queridos, ela é possível porque o Filho do Homem, porque Jesus, porque o Cristo prometido no Antigo Testamento, Ele de antemão aqui, estava prometendo que Ele próprio ainda faria, e assim o fez por cada um de nós.
com que cada pessoa pudesse se achegar a Deus. Queridos irmãos, a busca por Deus só é uma busca legítima se for uma busca em verdade por meio da fé em Cristo Jesus. E Jesus está garantindo isso. E se Ele está garantindo isso, nós podemos ter como certo. Por que nós podemos ter como certo? Por que eles, aqueles homens, aquela multidão, poderiam garantir que Jesus, o Filho do homem prometido no Antigo Testamento, iria lhes reconciliar com Deus? Por causa do que Deus fez, confirmando Jesus com o seu selo. E isso aqui remete ao quê? Remete ao batismo de Jesus. O que aconteceu lá no batismo? O Espírito Santo desce em forma corpórea de pomba, permanece sobre Jesus, e vem uma voz dos céus que diz: este é o meu Filho amado, de quem me agrado. As pessoas viram, as pessoas testemunharam, estava escancarado diante de todos que algo diferente estava acontecendo na nação de Israel. O Deus de Israel estava voltando a falar depois de 400 anos de silêncio, e ali Ele estava falando, se apresentando na pessoa do Filho, o verdadeiro pão do céu. Meus irmãos, o que Jesus está falando aqui, aqueles judeus, aquela multidão, é a seguinte: se voltem para Deus, porque tudo aquilo que vocês sabem que Ele prometeu, Ele, Jesus, veio para ser o cumprimento. Como? Por meio de arrependimento e fé. Primeira atitude então que nós vemos aqui, carnal, é a aplicação carnal de verdades que são espirituais. Segunda atitude, pretensão de se achegar a Deus por meio de boas obras. Os versos 28 e 29 vão falar disso. Primeiro olhamos para o 28. Então lhe perguntaram: que faremos? Presta atenção, que faremos para realizar as obras de Deus? E essa pergunta aqui, ela tem duas verdades implícitas. Primeiro, aquela multidão sabia, porque eram judeus, que existem as obras que Deus requer. Que obras são essas? A lei que Moisés deu, a lei que Moisés deixou, os mandamentos. O povo sabia que existem as obras que Deus requer. E segundo, o povo não sabia como fazer as obras que Deus requer. Por que o povo não sabia como fazer as obras que Deus requer? A resposta é a seguinte, meus irmãos: porque é incapaz de fazê-las. Embora a humanidade não reconheça isso, todos nós somos incapazes de fazer as obras que Deus requer do jeito que Ele requer. E é por isso que Jesus tenta esclarecer o caminho para a salvação. Olha o verso 29. Jesus respondeu: a obra de Deus, uma só obra, antes eram as obras, aqui é a obra de Deus, é esta. Que obra é esta? Que vocês creiam naquele que Ele enviou. Nos atentemos para duas verdades aqui. Primeira verdade: há uma só obra que Deus requer. Não são mais de uma obra, é uma só obra. E segundo, essa obra requerida por Deus não é uma obra nossa, não é uma obra do nosso esforço, não é uma obra da nossa capacidade, é uma obra de Deus. É algo que Deus fez, é algo que Deus colocou para nós, é algo que Deus nos ofertou. O que Jesus está fazendo aqui? Jesus está apontando para o fato de que para se achegar até Deus e viver como Ele requer, antes é necessário receber Jesus como Senhor e Salvador. O Antigo Testamento prova insistentemente, meus irmãos, que a humanidade precisa de um mediador. O povo, sempre que colocado em dificuldade, mesmo sendo o povo de Deus, foge e clama por um mediador. E Jesus, Ele está declarando aqui que Ele é o definitivo mediador, o mediador que os homens clamaram, o mediador que os homens necessitavam e que foi enviado pelo próprio Deus. Eles não precisavam mais procurar, eles não precisavam mais tatear, Ele já tinha descido dos céus para ser esse mediador.
Jesus está declarando com palavras aquilo que as ações e milagres dele já vinham revelando. Jesus é o Cristo de Deus, Jesus é o Messias esperado. Ninguém pode se achegar ao Pai, senão por meio da obra dele, senão por Jesus Cristo. E mesmo assim, a multidão continuava dando provas de carnalidade. Continua provando o seu pensamento carnal por meio das suas atitudes. Terceira atitude, qual que é? Busca repetitiva e insistente por sinais. Nós vemos isso do verso 30 até o 33, onde nós começamos aqui do verso 30 ao 32. Preste atenção. Então eles disseram, 30 e 31, perdão. Então eles disseram: que sinal o Senhor fará para que vejamos e creiamos no Senhor? O que o Senhor pode fazer? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Note, o que o Senhor pode fazer? Pães e peixes, queridos. Ele andou sobre as águas. Jesus já tinha feito. E eles estão fazendo o que aqui? Pedindo sinais. Que sinais o Senhor vai fazer para que creiamos? Encantados com a grandiosidade da obra relatada lá no Antigo Testamento, de que os hebreus comeram maná, um pão que desceu no céu enquanto eles estavam no deserto, enquanto eles peregrinavam até a terra prometida. O que a multidão faz? Ela ignora o fato de que aquele milagre de Jesus tinha sido muito maior ainda do que o milagre de Deus no deserto. Por que maior? Eu vou provar para vocês. No deserto, meus irmãos, Deus enviou o maná para alimentar o corpo daquele povo como uma promessa de que um dia ele enviaria um pão verdadeiro que alimentaria o espírito. E aqui, o que aconteceu? Junto do mar da Galileia, esse verdadeiro pão do céu, que alimenta o espírito, já estava entre eles. E ele ama tanto o mundo, que se preocupa até mesmo com coisas menores, como alimentar uma multidão que sequer crê nele. Veja que coisa maravilhosa, meus irmãos. Antes, Deus tinha alimentado o povo dele com pão, do pão da terra. Para quê? Para que, na expectativa, esperassem o pão do céu. Aqui não, aqui o pão do céu, o pão vivo, estava alimentando até mesmo aos incrédulos, diante dos olhos de todos. O homem carnal, ele vê sinais, mas ele os ignora e quer mais sinais. Ele fica como Gideão, tateando. Ah, mas se o Senhor fizer tal coisa. Ah, não, mas agora se o Senhor fizer tal coisa. Ah, não, mas agora se aparecer tal coisa, queridos. Nós precisamos parar com essa mentalidade pagã. Nós precisamos confiar naquilo que Deus tem e tomar as nossas decisões segundo a vontade de Deus. E a decisão que Jesus está clamando para que aquela multidão tome é o receber como Senhor e Salvador, é crer que estava consumado, é crer que Deus estava fazendo uma grande coisa e eles estavam ignorando aquilo. Eles estavam ignorando a maior de todas as verdades. E é por isso que Jesus declara o conteúdo do versículo 32 e 32. Olha o que Jesus diz. Jesus lhes disse, olha de novo a expressão: em verdade lhes digo, não foi Moisés que deu o pão do céu para vocês. Quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é meu Pai, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. E aqui nós temos 4 verdades. Primeiro, mais uma declaração solene, em verdade, Deus está dizendo, o que Deus está dizendo? O maná, em segundo lugar, o maná não era o verdadeiro pão. O maná era só alimento físico. O maná perecia. O maná precisava ser colhido todos os dias, repetidamente, para que eles fossem e comessem.
Jesus é o verdadeiro pão do céu. Jesus, ele vem para fazer um sacrifício único. Jesus vem para salvar de uma vez por todas todo aquele que nele crê. O verdadeiro pão do céu, ele é enviado por Deus para salvar, para dar vida ao mundo. E mesmo Jesus falando isso, as multidões permanecem na sua carnalidade. Nós vimos até agora 3 atitudes. Quarta atitude da carnalidade: desejo de viver o sobrenatural de Deus sem romper com a velha natureza. Isso nós vamos ver do verso 34 ao 40. Mas preste atenção primeiro no que os judeus falaram no verso 34. Então lhe disseram: Senhor, dê-nos sempre desse pão. Jesus falou: ó, vocês têm que comer o pão do céu. Eu sou o pão do céu. O Filho do Homem veio para dar verdadeira comida para vocês. Não corram atrás de comida que estraga, corram atrás da comida que permanece. Eu sou essa comida. E o povo: então eu quero. Se o Senhor eu quero. Se o Senhor é essa comida, então eu vou querer. O povo ouve Jesus falar que existe um pão melhor que o maná. Só que o que o povo pensa na sua mentalidade carnal? Que esse pão melhor que o maná é aquele pão que Jesus multiplicou. É tipo aquele pão que Jesus multiplicou lá junto do mar da Galileia. Então, o povo vê aquele pão, acha legal. Então eu quero mais. Se é de Deus, se esse é o pão que dá vida, então eu quero. Mas Jesus diz: se vocês querem o pão verdadeiro, que desceu do céu, não é o pão que eu multipliquei. Eu sou este pão. Eu sou esse pão. Olha o verso 35. Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, quem crê em mim jamais terá sede. E a primeira coisa que nós devemos notar nesse versículo aqui é justamente a expressão eu sou. Os irmãos se lembram lá no deserto, como que Deus se revela a Moisés e ao povo? Moisés fala assim: Deus, o que eu falarei para o povo quando perguntarem quem me enviou? Deus fala para Moisés: diga que eu sou lhe enviou. Eu sou o que sou, diga que eu sou lhe enviou. Jesus, ele faz várias declarações eu sou aqui no Evangelho de João, e essa é a primeira delas. Ele declara: eu sou o pão da vida. E declarando eu sou, ele está apontando de que ele era enviado pelo próprio Deus, de que tê-lo na frente de si próprio era ter ao próprio Deus de Israel diante de si. Aquele que se revelara só de costas a Moisés em sua glória, estava vindo e revelando totalmente a Deus na frente de um povo ímpio. O santo Moisés não viu, o povo ímpio estava vendo, meus irmãos. Eu sou o pão da vida. O que isso quer dizer? Um relacionamento com Jesus, a proximidade com a pessoa de Jesus, é alimento espiritual que conduz para a vida eterna. Quem crê em mim, quem vem a mim, jamais terá fome, jamais terá sede. Ou seja, quem voluntariamente vai até Jesus, quem decide seguir Jesus, jamais se verá necessitado espiritualmente. A obra de Jesus, meus irmãos, é uma obra definitiva, é uma obra completa, é uma obra que não espera por outras revelações, que não espera por outras obras, ela já foi consumada. Mas Jesus expõe um problema aqui: a obra dele não é para todos. Sim, a obra de Jesus não é para todos, é para quem crê. E uma das marcas das multidões no Evangelho é que as multidões permanecem na incredulidade. Olha o verso 36, o que Jesus fala: porém eu já disse que vocês não creem, embora estejam me vendo. O Deus encarnado estava diante daquelas multidões. Só que o que acontece? Eles se mantêm insensíveis, eles se mantêm endurecidos quanto àquilo que Jesus estava falando. Jesus continua explicando o motivo da incredulidade dos indivíduos daquela multidão. Porque olha só o verso 37. Todo aquele que o Pai me dá,
esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum eu lançarei fora. Até agora Jesus estava falando da perspectiva dos homens. Preciso ir até Jesus, eu preciso decidir seguir Jesus. Agora Jesus vem e aprofunda o caminho, ele aprofunda o ensinamento, ele relata coisas mais sérias. O que Jesus está fazendo aqui? Jesus está falando da salvação segundo a perspectiva de Deus. E segundo a perspectiva de Deus, Jesus trata duas verdades, duas doutrinas básicas da graça neste versículo. Primeira verdade: quem crê voluntariamente em Jesus, crê porque o Pai o dispôs para isso. E segunda verdade: aquele que crê voluntariamente em Jesus, mediante uma disposição de mente e de coração dada pelo Pai, jamais pode ser rejeitado por Deus. A doutrina da eleição e a doutrina da perseverança dos santos. E é dessa forma, queridos, assim, desse jeito, porque assim Deus quis, porque assim Deus planejou, sendo que Jesus veio ao mundo, antes de qualquer coisa, não para suprir as nossas vontades, mas cumprir a vontade de Deus. E qual a vontade de Deus que Jesus veio cumprir? Verso 38 ao 40. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou, o Pai. E a vontade de quem me enviou é esta, preste atenção, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei, afirmativo e futuro, no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todos que virem o Filho e crerem nele, tenham a vida eterna. E ele repete aqui: eu o ressuscitarei no último dia. Então aqui nós temos, antes de qualquer coisa, que Jesus foi enviado não para falar de si mesmo, não para fazer o bem a quem, do jeito que ele achava melhor, ou ser um exemplo a cada um de nós. Jesus veio para cumprir uma vontade específica. Jesus veio cumprir a vontade do Pai. E por isso nós devemos pensar que nós não devemos viver de qualquer jeito. Também nós temos que a vontade do Pai é essa: Jesus veio salvar aqueles que o Pai, desde a eternidade, conhecendo de antemão, escolheu, pré-ordenou, predestinou para a salvação. Então o que acontece? O Pai elege, decreta os eleitos, ele envia o Filho para resgatar esses eleitos. E como que acontece o cumprimento disso? Quando Jesus voltar e ressuscitar dentre os mortos cada um desses que foram eleitos. Qual que é o sinal da eleição de Deus? Aqueles que Deus elegeu, eles vão vir voluntariamente até Jesus. E decidindo vir voluntariamente até Jesus, eles são declarados justos pela fé. Quando que esse plano vai ser revelado diante de todos? No último dia, quando Jesus voltar. Então Jesus aqui está falando de coisas um pouco mais profundas. E mesmo assim, eles continuaram pensando de forma carnal. Então nós vamos ver aqui uma quinta atitude da carnalidade, que é o pouco caso com as questões da eternidade, no trecho do verso 41 ao 51. Mas primeiro, o 41 e o 42. Preste atenção. Então os judeus começaram a murmurar contra ele, porque tinha dito: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: este não é Jesus, filho de José? Por acaso não conhecemos o pai e a mãe dele? Como que ele diz agora: desci do céu? Presta atenção. Primeiro, os judeus não queriam nada além do que a satisfação das suas necessidades materiais. Isso já estava claro. Então, a partir do momento em que Jesus fala das coisas espirituais, aí eles começam a zombar. Aí eles começam a desprezar. Eles começam a fazer como aqueles que estavam bebendo cerveja e largam o copo, e depois que o padre reza e joga água benta, toma cerveja de novo. E segundo, no momento em que os judeus perceberam que Jesus não veio para satisfazer essas necessidades, aí sim é que começou a zombaria. Eles não queriam saber de coisas espirituais, eles queriam encher a barriga.
Eles queriam ser alimentados. E a hora que eles perceberam que Jesus não veio para isso, embora o tivesse feito, aí eles passaram a dizer, não, ele é galileu, ele é filho de José, ele é carpinteiro lá, ó. Não é grande coisa não. Só que Jesus mantém-se firme no seu posicionamento. E ele explica o motivo da incredulidade deles a todos que estavam presentes e tinham ouvidos para ouvir. Por que eles estavam incrédulos? Verso 43 ao 45. Jesus respondeu, não fiquem murmurando entre vocês. Preste atenção no 44. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e todos serão ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que ouviu e aprendeu do Pai, esse vem a mim. Crer em Jesus, é o que Jesus está falando aqui, não é algo que tem sua origem na natureza humana. Não é algo que vem da carne e do sangue. A natureza humana ela é corrompida pelo pecado. Por causa do pecado, o homem se tornou indisposto para com as vontades e as verdades de Deus. O homem natural, na sua carnalidade, rejeita a Deus. Mas o que acontece? Deus, que é bom, em sua bondade ele vem e ele elege alguns, ele escolhe alguns para crer em Jesus e serem salvos. E assim, dessa forma, ele prova de uma vez por todas que ele é Deus e que a sua vontade é boa, agradável e perfeita. E que a vontade do homem, ela traz perdição, ela traz condenação. E qualquer um que se mantiver rebelde, independente de quem seja, marchará para a condenação. Só que a partir daí nós precisamos pensar duas coisas aqui, que são duas possíveis objeções. Primeiro, então Deus é injusto. Porque se ele dispõe alguns para crer, outros não, Deus é injusto. Segundo, se Deus já decretou quem será salvo, a gente não precisa fazer mais nada. A gente pode esperar o último dia, não precisa evangelizar, não precisa obedecer, não precisa fazer nada. E é por isso que Jesus não deixa nem os judeus pensarem. Repara que Jesus não dá essa brecha. E ele vem no verso 46 ao 48. Não que alguém tenha visto o Pai, a não ser aquele que vem de Deus. Este já viu o Pai. Ninguém nunca viu o Pai. Ele, Jesus, viu o Pai. 47. Em verdade lhes digo, quem crê em mim, tem a vida eterna. Não interessa quem é eleito, interessa que tem que crer. Por quê? Porque Ele é o pão da vida. 48. Eu sou o pão da vida. Ninguém viu o Pai a não ser Jesus. Então ninguém conhece os pensamentos de Deus, a mente de Deus, a vontade de Deus, a não ser o próprio Deus e aqueles a quem Ele quiser se revelar. O que nós precisamos entender é que o fato de Deus eleger eternamente indivíduos que creriam no decorrer da história, que seriam salvos no decorrer da história, não anula a responsabilidade do homem. Somente será salvo aquele que crer, e quem não crer, por sua incredulidade, será condenado. De modo que a fé em Jesus como Senhor e Salvador é a grande evidência de que essa pessoa foi dada pelo Pai ao Filho. Ela vai voluntariamente, ninguém obriga ela a ir até Jesus, ela quer Jesus, ela passa a querer Jesus. No aspecto humano, ela escolhe andar com Jesus. E aquele que vem até Jesus, preste atenção, ele tem vida, porque é Jesus quem vivifica a alma daqueles que anteriormente estavam mortos em suas transgressões e pecados. Jesus fala, eu sou o pão da vida. Ele vivifica, ele alimenta, ele restaura, dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então Jesus, dessa forma, ele faz distinção entre a obra de Deus que nutre a carne, que foi feita à vista dos homens, que ele mesmo fez, com o intuito de que eles aguardassem a obra de Deus, que dá vida ao Espírito, que ainda seria cumprida por Jesus, que morreria logo depois de algum tempo. Olha os versos 49 até o 51.
os pais de vocês, os antepassados, os patriarcas, comeram o maná no deserto. E o que aconteceu com eles? Morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão que desceu eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que darei pela vida do mundo é o quê? Minha carne. Olha as verdades que estão nesse versículo. Comer o maná não impediu que ninguém morresse no deserto. Comeram o maná, mesmo assim morreram. Por quê? Porque maná era alimento para a carne, e a carne perece. Isso é fato. Todos perecerão, a não ser aqueles que forem arrebatados. Outra verdade, se tornar participante da obra de Cristo, buscando um relacionamento com Cristo, com o pão que desceu do céu, é a única solução para salvar o homem da morte espiritual. Então, quem crê em Jesus, quem come do pão, recebe de Deus a vida eterna. Qual que é esse pão? O corpo de Cristo, sua própria carne, que ele vai e morre, substituindo cada um dos pecadores que creriam nele no decorrer da história. Mesmo assim, esses ensinos não foram suficientes para frear a carnalidade do povo. E mesmo que o Deus vivo estivesse na frente deles, falando o que era necessário fazer, eles não faziam. Sabe por quê? Porque eles eram naturalmente indispostos para isso. Sexta atitude da carnalidade: incapacidade de compreensão das verdades espirituais reveladas. Versos 52 ao 58, começando pelo 52. Então os judeus começaram a discutir entre si, dizendo: como é que este pode nos dar a sua própria carne para comer? Presta atenção, os judeus ainda estavam achando que Jesus estava falando de pão mesmo, e estava falando de carne mesmo. Estava achando que carne era carne, que era comida, que era alimento físico. Eles ainda estavam pensando que comer era comer. Eles estavam pensando no próprio ventre. Depois de tantos ensinos, depois de tantas verdades espirituais, eles ainda estavam pensando na matéria. Mas Jesus continua insistindo nos seus ensinos, e ele faz mais uma declaração solene, versos 53 a 55. Presta atenção, Jesus respondeu: em verdade lhes digo, que se vocês não comerem a carne do Filho do Homem, e não beberem o seu sangue, não terão vida em vocês mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Queridos irmãos, Jesus declara solenemente aqui: o homem não tem vida em si mesmo. O homem é naturalmente indisposto para as coisas de Deus. O homem não pode fazer nada para se salvar. Somente Jesus faz e o fez. E é por meio de um relacionamento com Jesus, por meio do comer da carne de Jesus, que se recebe a vida eterna da parte de Deus. Somente aquele que é expiado dos seus pecados, que bebe do sangue do Cordeiro, recebe de Deus o perdão dos seus pecados para poder ser salvo. Todo aquele que crê e dessa forma tem os seus pecados perdoados, preste atenção, viverá, é uma certeza, eternamente na presença de Deus. Nós precisamos entender de uma vez por todas que a verdadeira vida do homem é a espiritual. Portanto, a pessoa de Jesus em todo o seu ser, em toda a sua obra, é o verdadeiro alimento que o espírito do homem precisa para poder receber de Deus a vida. Quantas vezes nós precisamos crer em Jesus? Quantas vezes nós precisamos ter fé? Quantos sacrifícios são necessários para irmos até Deus? A resposta: Jesus fez tudo o que nós precisávamos. E como? De uma vez por todas. Olha o verso 56 ao 58. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, o que acontece? Permanece em mim e eu permaneço nele. Não é jogado fora, não é lançado fora, não perde a salvação.
Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo por causa do Pai, também quem de mim se alimenta viverá por mim. Eu, é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os pais de vocês comeram e mesmo assim morreram. Quem come este pão viverá eternamente. Algumas verdades aqui. Primeiro, uma vez que nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador pela fé, uma vez que nós o temos como Senhor das nossas vidas, que Ele é o nosso Salvador, que nós cremos nisso de todo o coração, Deus nos garante perfeita união com Cristo. O que nós precisamos entender é que, diferente do que alguns pensam e até do que a nossa denominação muitas vezes acha, crer em Jesus de todo o coração não é só repetir uma oração um dia. É buscar um relacionamento com Cristo que persevera. E essa união, ela é confirmada mediante a continuidade que é o próprio Senhor que permite que o homem crente tenha. Quem recebe Jesus, queridos, mas quem recebe de verdade, não vai deixar de ser de Jesus. Não tem como abandonar Jesus. Só abandona Jesus aquele que nunca conheceu verdadeiramente o Senhor. Aquele que nunca entendeu que era indigno, muito indigno e que ia para o inferno, mas que Jesus resolveu todos os seus problemas. Quem entende isso, querido? Quem entende que não vale nada, que não pode ter esperança alguma por si próprio, mas que Jesus é tudo e que fez tudo o que era preciso, e crer nisso, esse vai permanecer, esse vai ficar, esse vai ser feito segundo a relação com Cristo, com o Pai, desde a eternidade, né? Como o verso 57, assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo por causa do Pai, também quem de mim se alimenta viverá por mim. É Jesus, queridos. Precisamos entender que quem se apega apenas às necessidades terrenas da vida, corre o risco de morrer, mas não uma só vez, 2 vezes. Morrer numa primeira vez pela carne, aonde todos morrerão, e morrer uma segunda vez, quando o Senhor no último juízo disser: aparta de mim, vós que praticais a iniquidade, não vos conheço. Quem se apega às suas necessidades celestiais, esse sim, buscando ir a Cristo para a satisfação deles, ainda que morra, viverá, e viverá eternamente. Nós somos desses, queridos. Ainda que morramos, nós podemos nutrir bendita esperança. Estou caminhando para o final aqui, queridos. 3 desafios que esse texto nos propõe, para que nós reflitamos no nosso dia a dia. Primeiro desafio: aprenda a discernir os movimentos da vida de modo espiritual. Queridos, tem pessoas que espiritualizam tudo, e a gente fica meio com nojinho, meio com receio de tratar os movimentos da vida de forma espiritual. Não é para ser como aquelas pessoas que espiritualizam todas as coisas, mas é para enxergar todas as coisas de forma espiritual. Tudo que acontece é reflexo de mundo espiritual. Não é carnal. Se nós temos uma bênção de Deus, Deus quer que a gente enxergue alguma coisa nessa bênção. Se nós recebemos alguma disciplina de Deus, algo ruim acontece com a gente, Deus quer que a gente enxergue. Se a gente fica doente, Deus quer nos ensinar na doença. Se a gente passa fome, Deus quer nos ensinar na fome. Se a gente tem uma cura, Deus quer nos ensinar na cura. Se a gente tem fartura, Deus quer nos ensinar na fartura. Então, em primeiro lugar, primeiro desafio: aprenda a discernir os movimentos da vida de modo espiritual. Segundo desafio:
Confie plena e exclusivamente na perfeita e justa obra de Jesus. Se tudo é espiritual, a nossa carne não pode resolver. Somente aquele que foi enviado por Deus, que é Espírito e que se fez carne para substituir, para receber na carne a punição que era para nós, pode resolver os nossos problemas. Então nós precisamos confiar em tudo que Jesus fez, no sacrifício de Cristo, na obra de Cristo, uma obra perfeita, uma obra eterna, uma obra justa. Segundo desafio, confie plena e exclusivamente na perfeita e justa obra de Jesus. Terceiro desafio e último, se alimente diariamente do pão da vida. Meus irmãos, quem é salvo de uma vez por todas, mas o salvo quer se relacionar com Cristo. Uma das evidências da salvação verdadeira é desejar a Cristo. Quer viver bem, no sentido de ser santo, no sentido de ser obediente, vá todos os dias até Cristo, leia a sua Bíblia, ore ao seu Deus, tenha um relacionamento com Deus, venha à igreja, participe dos cultos, participe das atividades, se envolva com quem realmente tem a Cristo, se alimente diariamente do pão da vida. Esse é o meu terceiro desafio que este texto propõe para cada um de nós. Para concluir, queridos, o incentivo de Deus para nós para as nossas vidas no dia de hoje é que cada um de nós possa se tornar mais próximo de Jesus, entendendo que a nossa relação com o Senhor é alimento para a vida. Uma vida, ela não será perdida se nós estivermos em Jesus, porque é Deus quem a garante para nós. Se alimente do pão da vida, lembrando que Jesus fez tudo por você. O que Jesus fez por você? Você já sabe. Você não merecia, você pecou contra Deus, mas Ele morreu no seu lugar. Ele recebeu sobre si a ira de Deus da condenação ao inferno. Então, tão e somente creia e continue nutrindo este santo relacionamento até que chegue o grande dia, até que Ele te busque e te reúna, para que você se encontre com Ele face a face e definitivamente. Vamos orar. Deus Santo, nós te louvamos e bendizemos a Ti, gratos, Pai, por Teu amor, por Tua graça, por Tuas misericórdias. Gratos, Senhor, porque o Senhor fez de nós o Teu povo, porque o Senhor nos desperta todos os dias para verdades espirituais, porque em cada momento o Senhor tem se mostrado fiel, mesmo que nós sejamos indignos, injustos, impuros, pecadores. Obrigado, Senhor, por nos sustentar, por nos manter, por nos dirigir. Obrigado por ser este Deus bom, que vive, que reina para todo sempre, que nos salvou, que nos elegeu, mas que nos despertou para a fé. Uma fé viva, que não está apática, que não está isenta das boas obras, mas que pratica as obras que o Senhor requer, não para ser salvo, mas porque foi salvo. Obrigado, Senhor, por entregar a carne do seu Filho por cada um de nós, o sangue do seu Filho ser vertido por cada um de nós, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Hoje nós temos a bendita esperança, Senhor. Esperança essa que não se mancha, que não perece, mas uma esperança que permanece pelos séculos dos séculos, até que ela seja consumada de uma vez. Sabemos, meu Pai, que muitas vezes a vida aqui nesta terra, debaixo do sol, é uma vida dura, uma vida que machuca, mas temos em Ti a esperança, Senhor. Portanto, Senhor, nos limpa neste momento, nos purifica, para que possamos trazer à nossa memória esse seu entregar da carne e do sangue que foi em nosso favor, para que possamos participar com a consciência limpa, Pai, pelo Teu sangue, pelo sangue do Teu Filho, deste memorial, que sendo repetido, Senhor, é alimento para nós, alimento não segundo os místicos acreditam que porque há algum poder na carne e no sangue que se transforma em corpo
no pão e no vinho que se transforma em corpo e sangue, mas alimento, Pai, porque onde 2 ou 3 se reúnem em Teu nome, o Senhor se faz presente. Quanto mais quando nós vamos de forma viva relembrar aquilo que o Senhor fez. No nome de Jesus, Senhor Deus, peço que o Senhor tome as nossas vidas em Tuas mãos e nos abençoe neste momento, para tomarmos da ceia do Senhor. Quem pode tomar da ceia do Senhor? Todo aquele